Muito bem, minha gente, eu estou aqui com o meu querido Carlos Alberto Saerp, que estreia hoje aqui no nosso programa, num quadro, minha gente, que não tem nem nome ainda, mas vamos falar de segurança, vamos falar de inteligência, vamos falar de uma porção de coisa aqui, que é um tema que eu já falei com vocês na semana passada, que é muito importante a gente passar a trazer para o nosso cotidiano, porque essas coisas são muito importantes. Portanto, ele já está aqui na minha frente e eu quero dar bom dia, bem-vindo, Carlos Alberto. Que bom ter você aqui. Bom dia, Jansen. Satisfação falar com você e com todos os ouvintes aí da Rádio Link Web. Minha gente, olha, hoje o Carlos está debutando na rádio. É a primeira vez que ele fala em rádio, portanto, a gente vai acolhê-lo com todo o carinho que a gente sempre faz com todos os nossos participantes e comentaristas aqui do programa. Ô, Carlos, final de semana e feriadão, né? Nós tivemos a vantagem aqui do Rio de Janeiro, dia 20 foi feriado. Nós assistimos de camarote à posse do Donald Trump, o 47º presidente norte-americano. Ele tinha sido o 45º e agora é o 46º presidente norte-americano, que no seu discurso de posse, um pouco mais curto que o discurso de 8 anos atrás, eu achei, não obstante mais curto, mais contundente, em que ele se ocupou em pontuar muito claramente algumas questões que não só foram assuntos de campanha, mas que ele quis de forma emblemática dizer, cheguei e vai ser assim, vai ser assado, é assim que eu vou fazer e tudo mais. Ele falou, por exemplo, da questão do Panamá, do canal do Panamá, ele já tinha falado sobre a questão da Groenlândia, ele já chegou colocando ordem no Oriente Médio, exigindo cessar fogo, o acordo, a assinatura e tudo mais. E ele tem alguns pontos assim muito latentes nessa relação de assuntos que ele quer tratar logo de cara. Um deles sendo a questão, por exemplo, da deportação, na verdade, um impedimento de gente entrando nas fronteiras, principalmente a fronteira do México com os Estados Unidos, à torta e à direita. Então, vamos falar nisso daqui a pouco, mas primeiro eu quero te perguntar o seguinte: o que quer dizer aquilo que ele repete o tempo todo? Fazer a América voltar a ser grande de novo. Ela tinha diminuído? Jansen, certamente diminuiu. Os Estados Unidos perdeu muito seu espaço para a China. Né? A China é o grande oponente dos Estados Unidos. Aliás, eu acho que o discurso do Trump tinha que ser analisado também pelo que ele não falou, porque ele não falou em China, por exemplo. E vamos lembrar que na estratégia nacional de segurança dos Estados Unidos, que eles editam periodicamente, nós infelizmente não temos essas estratégias nacionais, está claramente escrito lá que a China é o oponente a ser batido, entendeu? Pela aplicação de todas as expressões do poder nacional dos Estados Unidos, econômico, militar, científico, tecnológico, psicossocial. No psicossocial a gente pode citar, inclusive, a aquisição, a parceria com o TikTok, né, que eles acabam de fazer. Então, os Estados Unidos têm essa percepção de que ele perdeu espaço, de que a China cresceu muito, né? A China vem avançando em áreas em que eles estavam na zona de conforto, como a área do Canal do Panamá, né? E eles não vão deixar isso prosseguir da forma que eles entendem que não é do interesse nacional. A gente tem que lembrar o seguinte: o princípio das relações internacionais, o princípio do realismo, os países não têm amigos, os países têm interesses. Uhum. Não é? Então eles vão defender o interesse deles. Eu acho que nessa questão territorial, eu acho que o Canal do Panamá é a mais aguda, onde eles vão atuar mais fortemente. A gente não pode esquecer que o Trump também é um comunicador, né? Apresentador de programa, ele sabe jogar muito com isso. As palavras, assim, né? Assim, como dizia o ex-prefeito e vereador César Maia, né? Ele criou vários factoides antes da posse dele, entendendo? E que a imprensa e a mídia internacional e nacional se ocuparam disso, né? Enquanto isso ele estava preparando lá as 100 medidas, né, as 100 ordens executivas que ele ia assinar no primeiro dia, sem ninguém questionar ele.
Eu não acho que a questão da Groenlândia seja um factoide, né, seja uma coisa para desviar a atenção. A Groenlândia tem um papel estratégico, realmente, entendeu? Mas eu acho que é um papel secundário. Eu acho que na questão do Panamá, ele vai confrontar a China, realmente. Eu tenho a sensação que, efetivamente, bater na tecla de tornar a América Grande de novo está muito ligada à questão hegemônica no mundo, né? Porque para dentro de cá, a América continuou sendo o que sempre foi, com alguns problemas aqui e ali, por conta de uma diversificação de pensamento, de condução do governo federal, né, da administração do Biden, por exemplo, mas ela continuou sendo o que era internamente. Problemas acontecem aqui e ali, e isso faz parte do dia a dia de uma nação. Agora, em termos internacionais, eu concordo com você, que aquela hegemonia e aquela presença que dava a sensação assim, fulano chegou, todo mundo fica calado, espera que ele vai falar alguma coisa, isso tinha acabado em relação acabado ou diminuído bastante, né? E eu não sei se por conta do formato da administração, da ideologia da administração, ou pela própria figura mais ou menos decadente do próprio Biden, no sentido dele demonstrar uma certa fragilidade como presidente, né? Ele já não era mais uma pessoa, já não estava mais sendo uma pessoa capaz de ter controle sobre todas as coisas que o cercam, né? Ele, embora tenha hoje uma condição não muito longe do Donald Trump, em termos de idade, mas em termos de status quo, de condição, ele parece estar anos-luz atrás, né? Isso foi uma preocupação, inclusive, de contribuintes, né, colaboradores próximos do partido, né? Em que se comentou que nessas reuniões fechadas, grupos pequenos, em petit comité, como se falava, né, entendendo? Ele estava usando teleprompter para falar com esses apoiadores mais próximos, financiadores do Partido Democrata. Isso preocupou muito esses apoiadores, né? Entendeu? Então, assim, é lamentável a situação do ex-presidente Biden, mas um país precisa saber quem está tomando as decisões, né? No caso dele, me parece que ele não estava tomando decisões. E tem uma questão grave, né, que é a questão dos perdões para os fatos, para os crimes que ainda não foram julgados. Não foram cometidos, né? Crimes ainda não cometidos, né? Que é quase uma declaração de culpa, né? É um salvo-conduto, né? Pode fazer o que quiser. Não é um perdão presidencial, é um salvo-conduto, a priori. Né? Posso fazer o que quiser. Havia muita preocupação já no governo, assim, de quem estaria efetivamente tomando as decisões, porque o presidente Biden não estava nas suas melhores condições. Mas agora o presidente Trump está em outra batida. Outra batida. Foi um homem muito participativo na época dos governos Barack Obama, né? Sim. E sempre muito atuante e tudo mais, mas parece que quando ele entrou na Casa Branca como presidente, a coisa mudou um pouquinho para ele em termos de saúde. Eu acho até que em saúde mental mesmo, pela senilidade, né? Ele estava mais ou menos senil já. Sim, e o presidente Trump, ao contrário, nas palavras dele mesmo, numa das entrevistas no período pós-eleição, né? Ele falou assim, eu estou mais maduro. E ele realmente me parece mais maduro, mais seguro, entendeu? Ele chegou prestando contas ao seu né? E chegou prestando contas ao seu eleitorado, entendeu? Olha, nas questões de costume, nas questões de fronteira, entendeu? Não há dúvida de que o país, que os Estados Unidos são um país de imigrantes. Esse é o grande diferencial dos Estados Unidos. Você tem uma crise anunciada para a China, né? Se você for olhar os gráficos de crescimento populacional da China, em 30 anos, a China não vai ter população jovem suficiente para sustentar a sua população idosa. Entendeu? Isso é um dado. Eles perderam a faixa, o crescimento vegetativo, entendeu? Que ia levar a ter, em 30 anos,
jovens suficientes que pudessem sustentar o país. Entendeu? E os Estados Unidos é o único país que não sofre isso. Por quê? Porque ele é um país de imigrantes. Ele atrai cérebros, né? Ele atrai mão de obra não especializada. Se você tem gerações de mexicanos que atravessam a fronteira legalmente para os trabalhos sazonais nas colheitas da Califórnia, e isso nunca foi um problema, né? Você tem gerações de imigrantes que vão para os Estados Unidos atrás do sonho americano. Então, assim, a preocupação do americano médio é esse migrante que beira a marginalidade, né? Que não quer se enfronhar, se adaptar ao modo de vida americano, né? Que está sempre tá aumentando os índices de criminalidade. Então o Trump vem falando dando a resposta para o próprio eleitorado, mas por trás desse discurso você tem uma preocupação grave com a China. Certamente a China é o elemento a ser batido. No bate-papo que eu tive ontem com o Luiz Flaviano e com o Flávio França, aqui no programa, a gente recebeu uma mensagem lá dos Estados Unidos, eu não lembro agora qual foi a pessoa que mandou, mas foi uma própria... não foi dos Estados Unidos, não, foi de Paris, um ouvinte nosso de Paris, que mandou uma mensagem dizendo assim, esse fechamento da fronteira com o México, e aí a gente entra nesse assunto, é muito mais uma questão xenófoba do que qualquer outra coisa. O Flávio rebateu isso veementemente, o Luiz Flaviano também engrossou fronteiras, engrossou com ele também as falas, dizendo que aquilo não é verdade, não é uma questão de xenofobia, exatamente porque os Estados Unidos é um país de imigrantes, mas no sentido pontual, em relação à fronteira com o México, isso é um problema com o México ou com o que o México permite que se faça na fronteira dele com os Estados Unidos? Jansen, deixa eu te dizer que eu sou ouvinte do programa também e ouvi. E, se não me engano, foi uma ouvinte da Califórnia. Ah, foi? Pronto, foi uma ouvinte da Califórnia. Eu ouvi essa pergunta. Ótimo. Eu estava ouvindo o programa. Mas olha só, não é um problema com o México. Não é um problema com o México. O problema é o corredor de migração e de exploração de migração ilegal que se formou através da América Central. Né? Então você tem inúmeros relatos de imigrantes que atravessam os países da América Central sendo extorquidos, pagando proteção, pagando para passar, pagando para seguir em frente, entendendo? No México, inclusive. Mas a preocupação não é com o México específico. Você tem muita gente da Guatemala, você tem muitos venezuelanos que estão tentando fugir da Venezuela, né? Você tem muita gente da América Central que está se utilizando dessa rota de migração, que virou um business maior do que aquele business tradicional do coiote que atravessa, entendendo? Alguém que chega lá. Virou um esquema institucionalizado de extorsão, né, de famílias, de imigrantes. Entendeu? E nesse meio, né, onde passa todo mundo, né, passam esses elementos que não vão certamente colaborar com o modo de vida americano. Né? Isso inicialmente vai ter algum choro e ranger de dentes, porque uma das medidas que ele retrocedeu foi a questão do nascimento nos Estados Unidos, mas eu acho que a médio prazo isso se ajusta, né? Mas está longe de ser uma preocupação exclusiva com o México. A preocupação com o México é na questão dos cartéis de droga, né, e de tráfico de arma, né? Que aí é um outro ponto que eu acho que a gente pode voltar a discutir num outro momento, que é a classificação dos cartéis mexicanos de tráfico de droga como organizações terroristas. Né? Ele incluiu isso, inclusive, na fala dele, né? Ele incluiu. Você tem um aspecto interessante aí, é que aquela estrutura toda da guerra global ao terror do George Bush, quando os Estados Unidos sai do Iraque, sai do Afeganistão, aquela estrutura está montada. Para onde você vai voltar isso? Né?
logo no início do governo Biden, ele criou uma divisão para combater o terrorismo baseado no supremacismo branco, né? E agora o Trump vem e redireciona isso para os cartéis de droga, né? A gente tem que acompanhar isso para ver como é que isso vai se dar, essa questão de classificar os traficantes como terroristas, mas isso é uma mudança importante, né? Inclusive isso serve para receber. Desculpa, pode falar. Isso serve, inclusive, para a reflexão nossa aqui, para o tipo de opressão, tá vendo? Que essas facções hoje estão aplicando em cima das comunidades das quais elas dominam. Exatamente. Né? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Que deixou de ser aquele conceito de terrorismo da zona cinzenta, né, do gray area terrorismo, tá vendo? Para ser uma outra modalidade, né? Então, eu ia falar exatamente isso na hora que eu te interrompi, até peço desculpa, mas foi exatamente isso que eu ia falar. Se isso funcionar lá, pelo menos em termos estruturais, isso pode se tornar uma escola para a gente, entendendo que no nosso caso, isso já começa a ter status de terrorismo diante da maneira com que a coisa está sendo feita, né? Essa semana o EJTV trouxe, por exemplo, um motorista de aplicativo que passando pela rua normal, né, que uma daquelas avenidas que ladeiam a estrada de ferro, aqui perto de Cordovil, se eu não me engano, barricada e o território tomado. Mas como assim uma via expressa tão importante, que é a rua que ladeia uma estrada de ferro, tomada pelo tráfego? Então, sim, é uma caracterização de um avanço de comportamento terrorista. E aí o camarada ali é aterrorizado, propriamente dito, né? Ele é intimidado, faz-se barbaridades até soltar a pessoa, quando solta, né? Quando, graças a Deus, chega a soltar. Tem gente que não é solta. Nós estamos à beira de um regime de servidão dessas populações, né? Servidão desses senhores locais. O que eu acho que nós temos que acompanhar, nesse caso da classificação do terrorismo, essa mudança doutrinária. Vamos lembrar que, antes do 11 de setembro, o terrorismo era um crime individual, né? O país que sofreu um atentado, ele buscava a colaboração de outros países para prender aquele indivíduo. A partir do 11 de setembro, né, você teve uma mudança doutrinária e a guerra global ao terror passou a vincular aquele elemento ao seu Estado patrocinador. E aí permitir, entendendo, uma ação como foi, por exemplo, contra o Afeganistão, né? Então nós temos que acompanhar agora qual vai ser a mudança doutrinária que vai acontecer, entendendo, nessa relação de combate ao terrorismo, incorporando os cartéis de droga. Isso certamente interessa muito ao Brasil, especificamente ao nosso Rio de Janeiro. Vamos precisar aprender muito com isso. Meu querido Carlos Alberto Saerp, estamos conversando aqui, batendo um papo, já vai fazer aqui 20 minutos. Quero te agradecer muitíssimo e te parabenizar pela sua estreia. Você foi excelente no nosso bate-papo. E te agradecer por você ter aceitado o meu convite de toda semana estar aqui conosco. A gente ainda vai criar, viu, minha gente, um nome bacana para esse quadro, que vai falar de segurança, de inteligência e de preocupação com a nossa segurança nacional, que é uma coisa muito importante. Obrigadíssimo pela tua participação, pelo teu carinho e generosidade, e a gente se vê de novo na semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, querido. Satisfação enorme minha, satisfação estar aqui, poder colaborar com a rádio e ter acompanhamento dos ouvintes aí. Nos vemos numa próxima oportunidade. Grande abraço. Se Deus quiser. Você que está me ouvindo, não sai daí, a gente volta já. Vamos de música e na sequência a gente volta com mais notícias para você.